vou pegar um copo ali. Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web do dia 6 de dezembro de 2022 para o evento 817265 na UC de montagem de sistemas elétricos. Pois bem, senhores, recapitulando, né? A nossa última web, nós falamos sobre instalações elétricas, condutores, cabos, fios. Nós falamos sobre... Chegamos a falar sobre quadro, eu não lembro. Eu lembro que a gente falou sobre os eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, questão da NBR, Isso. concessão, tudo isso, né? Nós falamos, certo? Então, Falamos um pouco disso. seguindo aqui, hoje nós vamos falar sobre desenho elétrico, né? Então, os esquemas que a gente tem para fazer a instalação e operação aqui. Então, linka muito com a nossa matéria de fundamentos. Eu creio que a de fundamentos a gente conseguiu aprofundar bastante e tem muita coisa aqui na UC de montagem que está linkada com a UC de fundamentos elétricos, né? Então, vamos iniciar aqui, né? O nosso assunto é desenho elétrico hoje, né? Então, o desenho elétrico é aquele que apresenta as características do circuito que está sendo representado. Esse desenho precisa definir o tipo de sistema para o qual foi projetado e apresentar informações completas referente a ele, né? Em uma instalação predial, né? O desenho deve apresentar a disposição dos condutos elétricos, fiação elétrica, iluminação, pontos de energia e todas as informações necessárias para o completo entendimento daquela instalação. Em outras representações, no caso de esquemáticos de máquinas elétricas ou mesmo instalações industriais, são apresentados componentes de circuito, tais como condutores, motores, disjuntores, fusíveis, sensores e diversos outros dispositivos instalados, né? Então vai mudando. E qual que é a simbologia desses desenhos, né? Então aqui nós temos, vamos falar, um quadro que vem ó, da norma da ABNT, né, dos símbolos. O primeiro é eletroduto, né, embutido em teto ou parede. Então toda vez que ele é um traço contínuo, né, ou ele está no teto ou na parede. Geralmente quando a gente faz o esboço de um eletroduto no teto, né, a gente não faz uma linha reta, a gente faz uma linha em curva. Deixa eu ver se eu tenho acho que eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu passar para a gente pegar o entendimento da melhor forma. Aqui, ó, tá vendo o eletroduto passando aqui de um ponto de tomada para um luminária? Então é sempre em curva, justamente para evitar, né, confundir com outro tipo de traço que tem no desenho. Lógico que quando a gente desenha por exemplo, no software a gente tem os layers, né, que são as camadas. Mas quando desenha à mão, para evitar, né, a gente usa esses eletrodutos ali fazendo uma curva para facilitar a leitura de quem vai estar realizando essa montagem, né? Ou nós mesmos, né, quando pegar um projeto de alguém diferente que executou. Então aqui, né, a seção de eletroduto deve ser indicada caso seja diferente de 15 milímetros. Então pode ver que tem uma linha de referência, né, e traz para cá o diâmetro de 25 desse eletroduto. Outra simbologia, né, quando é embutido no piso. Isso aqui é muito comum na área industrial. Dependendo do tipo de planta, né, a unidade de fábrica que você estiver presente, você pode encontrar esse traço, né, do eletroduto embutido. Ou nas paredes também, né, quando vai acionar até pontos de tomada, né, tem esse aí. E muito comum é esse tracejado, né, acho que é um dos mais comuns na indústria, justamente porque muitas vezes o pé direito é muito elevado, né, e acaba sendo muito mais simples fazer essa instalação, né, fazer a montagem dos nossos sistemas elétricos com os eletrodutos, né, os condutores todos embutidos no piso. Então é tracejado, né, a linha seccionada. A seção do eletroduto deve ser indicado caso seja diferente de 15 milímetros. Da mesma forma, puxa uma linha de referência ali, o símbolozinho do diâmetro, né, de 25. Temos cordoalho de terra, né? A seção a representação aqui tem uma espécie de um T, né? É um traço, um T, um traço T para cordoalho de terra. A seção utilizada deve ser indicada apenas com um número, seguida de um ponto. Essa medida é expressa em milímetros quadrados, assim como as outras. E temos também, né, a caixa de passagem no piso, indicar as dimensões em milímetros, né, a dimensão dessa caixa. Então, qual que é o bom da caixa de passagem? Muitas vezes para você dividir, né, o trecho, muitas vezes você quer variar, e outro ponto é para fazer manutenção. Então, quando você tem que fazer manutenção, a caixa de passagem, né, te propicia
essa possibilidade de você conseguir manutenir, se precisar retirar condutor, algo assim, né? A caixa está à disposição. Aqui é uma caixa de passagem no teto, né? Geralmente ficam acima das luminárias para facilitar, né? Então essas caixas de passagem, elas são redondas quando no teto e quando no piso, elas são quadradas, a simbologia delas. Então redondo, né, no teto, dimensões também milímetros e caixa de passagem na parede, né? Isso é mais incomum, mas pode ter também. E aí você pode ver que a simbologia dela já é diferente, né? E a gente tem que indicar também as dimensões. Eletroduto que sobe para outro nível, né? Outro pavimento, a setinha na diagonal, né? Direita para cima. E quando desce, setinha na diagonal esquerda para baixo, né? Quando o eletroduto desce para outro pavimento. Aqui os condutores, né? O primeiro é o fase, né? Que é só um traço que corta a linha por inteiro. O neutro, né? É uma espécie de um L de cabeça para baixo, né? É um traço com um cortezinho em cima. Temos o terra, né? Que é um T. Todos esses, a linha passa no meio do símbolo. E temos o retorno, né? O retorno, aí no caso, ele é só como se fosse metade do símbolo da fase, né? Então, onde que a gente usa, né? Nossos alimentação na nossa casa, vamos dizer, o Maurício está usando o computador lá. Então, ele tem um fase, um neutro e um terra, né? Isso aí ele vai ter. E o retorno? Vocês lembram quando que a gente usa o retorno? Sabem? Retorno, lâmpada. Uhum, exatamente. Acho que Normalmente, lâmpada são de retorno, mas O Cleomar e o Maurício falaram juntos, né? Às vezes é isso mesmo, né? Para a lâmpada. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma luminária, a fase só chega até o interruptor. Do interruptor até a lâmpada, né? Já vai o retorno e o neutro. E aí muda esse acionamento. Só vou ter que pedir para mutar. Não sei, tem alguém que tem um barulho ao fundo bem alto. Tá cobrindo aqui eu até. acho que é o do. É o José? Boa noite, José. Tudo bem? Tudo bem, professor? Show de bola, meu rei. Contigo. Tá tudo bem. José, eu posso pedir um favor para você? Eu acho que não sei que ambiente você tá um barulho ao fundo, um pouco alto. Tá Acho bom, eu vou desligar o meu telefone. Aí na hora que o senhor quiser falar, o senhor me chama, beleza? Aí o senhor libera o microfone. Ok. Fechado, José. Pode ficar à vontade aí. É só que às vezes pode embaralhar a minha ideia aqui e você me ajuda. Muito obrigado. Então, seguindo, né? Então, o retorno a gente tem nas luminárias, justamente porque a fase só chega no interruptor, e do interruptor até a lâmpada a gente leva, né? Fase neutra. E tem o terra também, né? É lógico. Temos aqui a simbologia também do quadro parcial de luz, né? Embutido e o quadro geral de luz embutido, muito similar também ao quadro de força, né? Aqui nesse caso é quando está embutido e tem os outros quando ele fica, não fica embutido, né? Fica sobressalente ali a parede, certo? A planta baixa, né, de instalações elétricas para as nossas montagens é muito importante, porque imagina se executar sem planta. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Infelizmente, essa prática é muito comum e também é uma prática muito, eu digo assim, onerosa, né? Custa muito quando você executa sem planta, porque você não tem o visual, né? Você não consegue enxergar a melhor técnica e você tem que fazer do jeito que é meio que no improviso, né? Lógico que você vai olhar, vai tentar identificar, né, qual o melhor caminho, como que você vai utilizar os seus condutores, vai dispor os seus condutores, qual caminho você vai realizar, mas sem a planta, né, fica muito vago, fica muito livre. Então ela é imprescindível, né, na montagem aqui nas nossas instalações elétricas ou até num esquemático, né, de uma máquina elétrica. Então, eu vou fazer o acionamento ali da minha lavadora, vou fazer o acionamento da minha centrífuga. Então, eu tenho que verificar, né? Lógico que aqui ele cita a planta, né? Mas o diagrama elétrico também não foge muito disso, né? Ele vai trazer todos os componentes que a gente tem, qual a sequência, né, que passa por eles. Eu vou ter um relé antes para proteger, vou ter fusível, onde está meu disjuntor. Então, tudo isso é importante, né? Até para a gente identificar desvios futuros, né?
Então, né, o projeto elétrico de instalações prediais é aquele que representa esquematicamente todos os elementos elétricos de uma instalação. Para se projetar, né, uma instalação elétrica, as determinações da norma 5410 devem ser atendidas. A primeira coisa que precisamos determinar é a posição de cada ponto de iluminação, tomadas e interruptores, além do próprio painel de distribuição, que seria o quadro, né? Então aqui vai ter um exemplo, né, no próximo slide. Estamos apenas considerando o posicionamento dos elementos para verificar como seria a representação elétrica dessa instalação e não outros aspectos, né, exigidos pela 5410. Então, após a definição de cada elemento, é preciso desenhar seu símbolo para que, ao observar o desenho, já se saiba o que está posicionado nele. Então aqui traz o exemplo da planta baixa, né? Aqui as simbologias, não sei se todos já estão familiarizados, né? Tomada baixa, lembra? É um triângulozinho com a setinha, né? A tomada média ele vai estar pintado na metade, né, desse triângulo, e a tomada alta ele vai estar pintado inteiro. Então é justamente a altura, né? A tomada baixa ali próxima aos 300 milímetros do solo, né, ou 30 centímetros. A tomada média fica em torno de 1,10, 1,20, 1,30, varia por aí, eu não lembro a medida precisa, né? Mas fica entre 1,10 e 1,30, né? Da altura do solo. E a tomada alta, né? Por volta de 2 metros. Então, um exemplo, uma tomada baixa a gente vê muito presente nos quartos, né? Os quartos a gente tem tomada baixa, que elas ficam escondidas, né? Atrás de mobília e tudo mais. Tomada média a gente já encontra muito em cozinhas, né? Bancada de cozinha, que você vai posicionar o seu eletrodoméstico. É muito comum ter tomada média. E tomada alta, chuveiro, equipamento de ar-condicionado, eles são sempre posicionados mais altos, né? Então já entra a tomada alta. Outro símbolo presente é o interruptor, né? Que é um círculozinho com uma linha. Lá ele vai trazer de referência qual circuito e ele vai fazer o acionamento de qual lâmpada, né? E essa lâmpada aqui está representada por uma luminária, né? Então, se for só uma lâmpada, é um círculo, sozinho ali no meio do recinto, né? E aqui, como ele já representou a luminária, ele trouxe até a quantidade de lâmpadas, né? 2 por 20 watts. E bem no meio, não sei se todos estão conseguindo ver, tem um quadro, né? O quadro está ali posicionado. Sempre a gente procura, né, posicionar o quadro de forma mais centralizada para diminuir o custo, né? Custo com condutores. Então, se a gente tem, por exemplo, o quadro na parede extrema direita, né? Lá onde está aquela tomada baixa ali na direita na nossa planta, você coloca o quadro ali, vai gastar muito mais como falamos, você vai gastar muito mais com condutor, com eletroduto e tudo mais, vai dar mais trabalho. Então a gente sempre procura centralizar ele de acordo com os circuitos, né, que vão sair desse quadro para diminuir custo, né, custo com material. Então aqui ele vai descrever, né, tinha 8 luminárias, 9, né, tomadas de uso geral. Lembrando, tomada de uso geral são aquelas que a gente não consegue prever o que vai estar, né, plugado nela, quem vai estar sendo alimentado. Então, se a gente faz um circuito, por exemplo, da sala, a nossa sala a gente coloca tomada de uso geral, no quarto, da mesma forma. Aí, se você parte para o banheiro, né, aí você tem um chuveiro. Então, o chuveiro ele já precisa de um circuito solitário, né, um circuito único. E ali, aquela tomada de chuveiro já vai chamar tomada de uso específico, que ela vai ser só para aquele elemento. Você pode ter outras tomadas, né, de uso específico também. Ah, vou fazer o meu circuito ali e vou deixar uma tomada já selecionada para um forno, né? Um forno elétrico, um forno micro-ondas que consomem bastante energia. Você já deixa essas tomadas separadas, né? Justamente para facilitar no seu cálculo do circuito e você ter um circuito bem dimensionado, né? O condutor e as proteções, né? Deixa eu ver, o que mais? Ah, tá aqui. Então, os gerais específicos, né? 9 de geral baixa, uma de geral aqui tá 1,3 metro, né? 1,3 metros do piso, 7 interruptores, uma tomada de uso específico, né? Para o chuveiro e um quadro. Então, é analogia. Quando você pega um esquemático de uma máquina, então vem, né? Da alimentação, ele vai passar, por exemplo, por um disjuntor, aí vai ter lá no esquemático. Depois do disjuntor, passa por onde? Por algum relé. Você pode ter um relé também depois. Você vem, passa por alguma outra contactora, né? Coloca também qual que é o diagrama da contactora, se ele pode atuar por reversão, quais são as ligações.
Por isso que a gente tem os dois diagramas, né, de potência e o diagrama de comando. E aí você vem e configura. Exemplo, peguei minha máquina, está com problema, ou quero remontar ela, né? Se o diagrama estiver correto e você também tiver a máquina, né, conforme especificações do fabricante ainda, não fez nenhuma alteração, nenhuma mudança, você pode ali, com somente o diagrama, né, conseguir montar novamente todo o esquemático elétrico do seu equipamento. E aqui é a representação, né, dos elementos ligados pelo eletroduto. Então aqui outros cuidados também, né, se for pensar na parte predial. Circuitos, né? Circuito de lâmpada é um circuito solitário, circuito de tomada você pode ir dividindo, de lâmpadas também. Se você for fazer uma casa muito grande, ou uma casa, por exemplo, com 2 pavimentos e uma área externa muito grande, área gourmet, com piscina e tudo mais, aí você muitas vezes até muda, né? Faz 2, 3 circuitos de iluminação para qual o caso? Primeiro, não ficar com um circuito muito grande, né? Ter queda de tensão, dependendo do quão grande é o seu estabelecimento ou sua casa, né? Levando para esses 2 casos. E outro ponto é para manutenção. Então, quando você precisa fazer manutenção, né? Nesses circuitos, você utiliza para só um exemplo. Vou fazer manutenção na minha área gourmet, na minha piscina, churrasqueira, onde for. Então, eu vou lá, né? Coloco o meu disjuntor no off, confiro que não está tendo passagem de corrente ali com a minha ferramenta, né? Vejo se tensão, não tem tensão nenhuma, o condutor está realmente sem condução de corrente, vou trabalhar. Enquanto isso, o resto da casa continua iluminado, né? Porque se você tiver um circuito só, você ia deixar todo mundo no escuro. Então é mais um cuidado que a gente tem. E um parâmetro para o industrial é a concepção de relés de proteção, né? Exemplo, tem uma máquina, o meu ativo mais caro nessa máquina, eu tenho um motor, um W22 da WEG, não é propaganda não, é o que eu mais vejo, né? E aí ele me custa R$ 5.000, só um motor, certo? Na minha máquina, tá custando 5.000. E aí eu posso fazer um implemento de colocar um relé de sobrecarga, né, na minha máquina, que vai me custar R$ 125 e eu vou proteger, né, esse motor. Muitas vezes você pega lá seus relatórios anuais de manutenção, vê que o compressor queimou muitas vezes, teve muito compressor queimado, você precisou rebobinar, e por sobrecarga, né, infelizmente aqui acontece muito, né, tem problemas na fornecimento da concessionária. E aí entra, né, você faz um implemento daquele elemento, né, de 125, buscando, né, resguardar que o seu ativo de R$ 5.000 não tenha mais danos. Então tem esses cuidados, né, tem todos esses pontos que a gente consegue trabalhar. Então, continuando aqui na analogia da planta, né, traz na nossa tabela ali, ó, identificação de circuito, ele fez a divisão em 3 circuitos. Ó, circuito 1 para o nosso chuveiro, então ele tem que ter, né, realmente chuveiro, equipamento de ar-condicionado, tem que ter um circuito sozinho, depende da carga. Muitas vezes na questão industrial, né, cargas resistivas, igual forno. Se alguém trabalhar aí em alguma indústria que utiliza esse tipo de equipamento. As secadoras também, não lembro se é alguém aqui trabalha, né? Secadora por resistência. Então, tudo que tem uma carga resistiva muito alta, ele vai consumir uma corrente alta e é importante ele não estar junto de outros, como fala, junto de outros equipamentos. É bom ter um circuito separado. E equipamento, máquina, né, grande, é sempre bom, né? Lógico que seu quadro fica gigantesco, mas é bom você ter ali o circuito dedicado a ela que evita, né, ter maiores transtornos e facilita na manutenção. Então aqui com o chuveiro no circuito 1, tomada de uso geral, né, todas as outras ele colocou no circuito 2 e iluminação no circuito 3, né? Então cada uma dessas lâmpadas aqui aí você tem que nomear, né? Circuito, você vem numeral de 1 até o número de circuitos que você tiver necessário, e as lâmpadas, né, os acionamentos, aí você coloca de A a Z, né? Então você vai A, B, C e assim vai, certo? Então vamos lá, o diagrama unifilar. Quem é ele? Vou mostrar primeiro a imagem, né? Isso aqui é muito comum a gente ver nos quadros elétricos, né? Colados, que é justamente o seguinte: é aquele que resume o projeto elétrico em questão, né?
em que estão representados todos os condutores do circuito em uma só via, facilitando o seu entendimento. Nesse diagrama, muitas das informações do esquemático em planta baixa aparecem, né? Nesse diagrama unifilar, o que aparece são os dutos dos condutores. Os condutores estariam ali passando a depender dos símbolos apresentados em cada duto. Então, esse tipo de esquema, né, representação dos condutores é igual àquela desenvolvida no projeto baseado em planta, o que facilita o entendimento que analisaremos. Então, aqui, ó, veio a alimentação. Eu alimentei. Aqui está uma fase. Deixa eu ver, não. Tem. Quantas fases tem nessa alimentação aqui? Vou voltar aqui para dar uma cola para vocês na simbologia, ó. Então, se a gente quer saber o número de fases, a gente vai olhar qual o símbolo, Primeiro o traço. traço. Fechado. Então, vamos lá no diagrama. Vai ter que identificar quantas fases tem aí. Tem 1, 2, 3, 4 fases. Não, você tem alimentação aqui com uma fase, ó. Não, Uma tá fase. L1, que é a alimentação 1. Muitas vezes, dependendo da sua planta, você tem mais de uma alimentação, né? 3 fases. Três 3 fases. fases. Exato, é 1, 2, trifase. 3. Mas você tem um. Mas Vou ele voltar tem na Bem clarinho simbologia. ali, ó. em uma Tá bem fase. clarinho, tá certo. Vou 3 voltar fases na... mesmo. É isso, né? A gente tem 3 fases e o que mais na simbologia ali, ó? Ó, lembra que fase, Neutro, neutro e terra terra. e Beleza, lá não vai retorno. ter retorno, né? Aqui não vai ter ainda, porque não está especificando lâmpada, retorno você vai ver só na planta Não, baixa. terra Né? e o retorno. Por que o Aí, retorno aqui está ao contrário? não, a gente não tem retorno aqui, eu vou voltar na simbologia, ó. Deixa eu voltar, é que tá um pouquinho longe o slide um do outro, que ó, o retorno é só meio traço da fase, então como se fosse meio. Ah, não, E retorno aqui, não, tô falando o neutro. O neutro aqui, ó, o Lzinho tá para frente, lá tá ao é, contrário. tem essa mudança mesmo, bem vista, hein, Maurício, tá com o olho bom, hein? Ali, ó, tá ao Não contrário faz ali, ó. diferença se tiver um do outro. Tem muita gente hoje em dia coloca realmente o neutro na frente, que eu acho que é para não confundir. E como ele fica com o traço invertido, né, você já vê ele logo. Então a representação tanto para a direita quanto para a esquerda, né, a perninha do como se fosse um L, né, de cabeça para baixo, não faz diferença o lado, mas eles Tá sempre joia. colocam o neutro na frente. Entendi. E aí aqui sim é uma alimentação trifásica, né? Com o condutor, qual que é a seção desse condutor? Desses 3 condutores, né? 40 amperes ali, não é. Deixa eu ver. Aí tá aí na imagem. 2,5, 1,5, Mas aqui da alimentação ainda. 10. 10, exatamente. Então você tem 3 condutores de 10, exato. Ele vai passar por um dispositivo de secção. Esse simbologia aqui é seccionador, que nos nossos circuitos são os disjuntores. Então aqui está um disjuntor de 25 de 10 de 10. antes aqui, né, na entrada geral, tá um de 40, né? De Exato. 40. Então você pode ver que tá um QD1 aqui, ó, quadro de distribuição 1, e tem tipo um serrilhadinho aqui. Então é o que tá dentro do quadro, entendeu? Então dentro do quadro você tem um geral de 40 e ele distribui. Ele distribui para circuitos trifásicos ou monofásicos? Monofásico. Monofásico, exato. Então tem um circuito 1, que ele falou que ia ser o chuveiro. Ele tem uma seção, né, a bitola do condutor dele, de 4, um disjuntor de 25 amperes, e a potência, né, aparente desse circuito é de 5.400 watts, né, que é a potência do chuveiro. Estou tentando achar essa parte que você falou de 4 aí, porque eu não estou vendo. O quadrozinho Tá tem aqui tipo embaixo. um... Tá embaixo do Não, um 4, um 2,5 e 1,5, tá certo. o 4 tá embaixo, isso, Ele tá dos aqui, ó. nossos... Ele Isso, tá é aqui neutro, debaixo da linha fase... aqui, ó. Exato, neutro, fase É e um terra. circuito de 4, um de 2,5 e um de 1,5. Exatamente. Aí os nossos disjuntores, né, os seccionadores, são de 10 amperes. O circuito 2, ele projetou para as tomadas, né, com potência aparente de 1.600 watts e aqui iluminação 320 watts. Lembrando que quem tiver curiosidade caraca, na 5410 vocês conseguem conferir quanto cada ponto
ponto de tomada tem que ter, dependendo do circuito. Se não for específico, né, ele vai te dando quantas tomadas tem que ter dentro do ambiente, iluminação é a mesma coisa. É lógico que a iluminação, eu creio que a 5410 vai passar por uma atualização, porque a potência que ela pede para você deixar era para ligar lâmpadas antigas, né, incandescente, que acabava que ela tinha como fala, ela tinha uma potência maior, né? O que acontece? O LED, a potência dele é baixa, mas a eficiência luminosa é muito alta, né? Então, aí quando você compra lá, lâmpada de LED, 9 watts, equivalente aí ele coloca da fluorescente, equivalente a 60 watts da fluorescente, entendeu? Então, como ela tem eficiência luminosa muito grande, né? Ela tem uma potência menor. E com isso, com potência menor, você tem, consequentemente, como a nossa tensão, né, aqui é 220 no monofásico, você vai ter uma corrente menor. E aí isso interfere no seu projeto. Então é comum, né, a gente fazer o projeto com a 5410 por ser antiga, né, a gente projetar uma potência X e aí você esperar uma corrente X, né, e as casas serem implementadas aí com LED e a corrente fica muito mais baixa do que o seu condutor. Então é muito comum você usar a seção mínima, que é 1,5 mesmo. 1,5 acaba atendendo circuitos aí grandiosos, né? Com o advento do LED. Mas aí, segurando aqui, ele deu a potência total também do quadro. Ó. Colocou a informação de 7.320 watts. Então esse é o nosso diagrama unifilar. Aqui ele não mostra se ele fez a diferenciação do seguinte. Se nós temos três fases, trifases, nós temos R, S, T. O que é o legal? Né? Balancear essas fases na distribuição dentro da nossa residência. Aqui ele não mostra unifilar, entendeu? E por isso que a gente tem o multifilar. Vou mostrar a imagem para vocês. Então é o mesmo, né? Que ele está mostrando ó, 3 condutores de 10, tem o neutro de 10 e o terra de 10, né? O nosso eletroduto, né? Conduto aqui que ele chamou, é de 2 polegadas de seção nominal. Certo? Então, o que é esse diagrama? Vou parar aqui para trazer a teoria, a gente olha no desenho. Então, a representação por diagramas multifilares é necessária quando há dúvida nas ligações a serem feitas, ou mesmo quando o diagrama unifilar não demonstrar claramente como proceder com as conexões. Para representar o circuito de uma instalação predial, podemos iniciar pelos condutores que derivam do alimentador, descrevendo seus diâmetros e indicando a seção do conduto que os carrega. Após isso, representa-se a proteção do circuito principal, da edificação que é feita apenas nos cabos referentes às fases do circuito, onde ocorre na prática a proteção através do disjuntor termomagnético. Com o circuito principal desenhado, são feitas derivações para os circuitos internos da instalação. Cada circuito recebe os seus condutores derivados da instalação principal, aplicando-se a proteção para o circuito principal. Então aqui a gente vem, ó, né, fazer RST. Aqui ele até aproveitou e colocou a cor, né, vermelho, branco e preto, né. Hoje eu mesmo, quando vou fazer, os meninos vão fazer, a gente não utiliza muito branco não. A gente nem tem no estoque branco, a gente usa vermelho e preto para fase. Não sei aí nas instalações de vocês se é comum esse branco aí. Aqui eu olhei em casa aqui, tem algumas coisas aqui que tem branco. Tem branco? Branco o pessoal coloca muito retorno de lâmpada dentro de casa. Fala na indústria, lá na sua planta lá, Maurício. Você usa condutor branco? Não, na planta normalmente usa vermelho, preto, vermelho e preto. Nós não somos, eu ia falar que não é Flamengo não, é o Atlético Goianiense. Então, aqui também a gente usa vermelho e preto. Usa o azul, né? O azul clarinho lá pro nosso condutor neutro e usa o verde e amarelo pro nosso terra. Ou só verde, né? Muitas vezes não dá para encontrar o verde e amarelo, infelizmente acontece. Só o verde também. A gente acha só verde, exato. Vocês podem ver aqui, ó, que o neutro, né? Todos os circuitos precisam de neutro para funcionar. Todos estão puxando o neutro aqui, que do nosso circuito trifásico é só um neutro. E as fases, ó, aqui não houve balanceamento nesse esquema, né? Os três estão puxando a fase T. Então lá, tanto o circuito 1, 2 e 3 estão todos, né, puxando do nosso... Estou carregando uma fase só.
Exatamente. Então, quando a gente vai fazer isso, vamos trazer para a nossa indústria. A gente tem a maioria dos equipamentos trifásicos, né? Então, vamos dizer, vou ligar um aspirador de pó, né? Estou fazendo aqui a limpeza, vou ligar um aspirador. Então, você vai balancear tomadas, né, de uso geral também na sua unidade fábrica. Dependendo do caso, né, tem a unidade fábrica é mais difícil encontrar tomada convencional, é só aquelas industriais. Mas se tiver, você tem que tomar cuidado com isso também, né? Com o balanceamento das fases, como o Maurício bem trouxe, para não sobrecarregar uma só das fases, ou uma só, né? Dessas três fases aqui. Então, por isso que o multifilar traz, né? De onde você vai puxar cada um dos circuitos, de qual fase. E aí, com isso, vocês podem ver no cantinho aqui, tem uma tabelinha potência instalada. É aqui que a gente confere. Cheguei na unidade fábrica do José. Eu vou lá no José, eu tenho que instalar, né, uma tomada de uso específico para 2.000 watts. Ele já tem dois circuitos com 10.000, né, o RS e o T com 8. Então eu cheguei, vi o diagrama multifilar dele, eu vou colocar no T, que só está com 8 e eu tenho que colocar uma carga de 2, né? Com isso vai dar 10, os 10.000 watts, e os três vão ficar balanceados. Pode ser que pontos que chegue que os três estão balanceados, aí você vai ter que escolher um para desbalancear, infelizmente acontece. No unifilar a gente não tem a visão das fases se for no trifásico, e o multifilar traz essa vantagem. Então, né, no dia a dia a gente encontra o multifilar. O unifilar também encontra, mas na parte residencial, né, quadros internos aí na parte administrativa, também pode ser que se encontre unifilar, mas nas unidades fabris, né, nas plantas aí de vocês, é mais comum a gente encontrar o multifilar, que vai trazer essas informações para a gente. O mais importante é essa tabelinha aqui, né, para a gente Professor, conferir. Sim, José? professor, me diz uma coisa. Quando você se refere que uma tomada tem 5.004, ela pode chegar até 5.400 watts. Sim. Eu posso pegar qualquer fase, todas essas fases, elas vão dar 5.400 watts. Eu é que tenho que preparar o equipamento para receber essa potência, não é isso? No caso, vamos imaginar a energia aqui. Boa pergunta, gostei, José. A energia você vai receber. É lógico que se tiver uma demanda de potência gigantesca, a Enel vai vir conversar contigo, né? Ela fala, pô, o que você está usando aí? Que você está demandando tanta, como falar, tanta energia. E o que manda a potência? Como a nossa, lembra lá da nossa primeira aula de fundamentos? Potência, eu vou utilizar o pio, né? Potência é igual a corrente vezes a tensão. Se a nossa tensão é 220 ou 380, que vai ser no trifásico, vai depender do tamanho da nossa corrente para chegar numa potência maior. E quem que determina que corrente a gente precisa, né? Igual o seu caso, você perguntou dos 5.400 no chuveiro. Quem vai deixar a corrente passar é a seção do nosso condutor. Então, quando você tem condutores maiores, você consegue ligar potências maiores, certo? Então, por exemplo, num chuveiro, você já vai precisar de uma seção no mínimo, aí, eu creio que de 6 milímetros para ligar ele. Se você ligar com uma de 2,5, ele vai demandar essa potência. O chuveiro ele é 5.400 nesse caso aqui. Na hora que for passar no condutor, o condutor não vai suportar. O seu disjuntor vai desarmar pelo térmico, né? Ele vai esquentar. E com isso pode ser que seus condutores peguem fogo, pode ser, infelizmente, causar um incêndio, né? Então o risco é muito grande. Mas é o equipamento que é projetado para ter aquela potência de trabalho e a gente faz, né, essa energia chegar até ele, essa corrente mais elevada chegar até ele por meio de condutores de seção maiores. Perfeito. Expliquei, José? Explicou sim, professor. Show de bola. Então é isso aí. Bela pergunta, gostei. Então, quando vai aumentando, né, a gente vai aumentando essa potência dos nossos equipamentos, né? Que é potência pequena, chega na. Você tem máquina lá com potência bem maior que isso, né, Maurício? Tem. Você vai ter Principalmente motor. os fornos, não consome muito. Você tem o que? Forno? A gente tem forno com lâmpadas com resistência, né? Então você tem. Eu tenho um forno que tem 48 resistências de 3.200 watts. Nossa senhora, vou fazer uma continha Então aqui. então puxa bastante. Eu tenho outro com 24.
Você está falando aí de 153.600 watts. Então é 153,6 kW, né? Então, para isso aí, José, no caso dele lá, ele é alimentado com trifásico, né, Maurício? Trifásico. Você já Trifásico, tem jeito. imagina, você já imagina a seção do condutor lá da máquina dele, entendeu? Então a gente vai ter uma bitola de condutor muito maior aí já. Os tipos de cabos já são diferentes, né? Tem que ter para aguentar a temperatura. Exato. Até os resguardos, né? Então aí já o isolamento dele acho que já não é mais de PVC, é de Não, ele XLPE, se eu não me é engano. amianto, né? Como que é o nome? Amianto, É é amianto. amianto? É. Então você vê que vai mudando, né? Justamente a potência do equipamento que você quer energizar, né? Quer fazer funcionar, quer ligar, é que vai selecionando o resto. Então por isso que lembra lá no comecinho que ele falou da planta, que primeiro você posicionando você quer colocar tomada, interruptor, iluminação. Aqui é a mesma coisa, nossa unidade de fábrica a gente seleciona primeiro os equipamentos que a gente vai colocar e depois faz a instalação elétrica, o projeto. Se, até no equipamento mesmo, eu vou selecionar lá o forno igual o Maurício, ele tem que selecionar quais são as resistências que vai ter nesse forno dele. Nesse seu forno tem motor, Maurício? Tem motor. Então ele Tem vai ter que motor ser. porque o que leva o material para dentro e saída dele é esteiras, né? Então Então ele já tem que ter tem motor para tocar a esteira e tem o circulação para retirada de ar quente também. um exaustor, né? É, Então ali ele já tem motores, né? Então para selecionar que exaustor que ele vai colocar lá, que tipo de pá, que motor, então tudo isso entra. Então primeiro a gente estabelece o nosso processo, né, ou a nossa máquina dentro da unidade de fábrica, para depois vir fazendo essas, seria como se fossem as conexões, né? Que a gente fazendo o projeto para executar a montagem do nosso sistema elétrico. Então aqui, né, projeto a gente falou aqui a definição dele, né? Para elaborar qualquer projeto elétrico é de extrema importância fazê-lo com base nas normas técnicas vigentes, né, que no Brasil são de responsabilidade da ABNT. Todo projeto, seja de predial industrial, deve ser representado de maneira bem clara e padronizada, facilitando assim a sua interpretação. As tabelas a seguir, né, mostram diversos símbolos utilizados para elaborar projetos elétricos, que seguem o padrão da BNT e de alguns dos mais importantes órgãos internacionais, né, DIN, ANSI e EC. Então, o que funciona? Desenho é quase como se fosse uma língua. Infelizmente, a gente não tem uma língua padrão no mundo, mas a gente tem um inglês, né, que é o mais falado. Então, o projeto é mais ou menos da mesma forma. Todo mundo usa o mesmo padrão? Não, no mundo não. Mas a maioria vai usar esse padrão que a gente usa. Então, se eu pegar um projeto daqui, né, e levar num outro país, por exemplo, vou utilizar um aqui do lado, na Argentina, em outros é muito provável que todo mundo vai entender que trabalha nessa área. Assim como falar inglês, né? Em outros países aí as pessoas vão seguir entendendo. Então, é uma forma de padronizar para a gente conversar aqui dentro da nossa nação, né? De forma igualitária. Eu quero fazer a minha simbologia de lâmpada um triângulo. Já pensou o quanto vai dificultar para alguém fazer a leitura? Para quem for ler e realizar a montagem? Então, por isso que a gente tem isso padronizado e que simbologias, né? Aqui, ó, o normalmente aberto, né? Contar normalmente aberto, tanto na BNT com na DIN é bem similar. Na ANSI, né? É um pouco diferente. Lembra muito no capacitor, né? Lógico que o traço é de superior, é mais espesso. E no IEC, né? O EIC também é bem similar aos outros. Normalmente fechado também. Só muda na norma ANSI, comutador e interrupção. Temporizador, então quando a gente vê nos nossos diagramas de comando, né? Tá aqui, ó. É um comando temporizador, fechador de comando manual, abridor por comando excêntrico, fechador por comando de bobina. Isso aqui é muito comum nas contactoras, nossos relés, né? Tem esse tipo de representação no nosso diagrama de comando. Fechador com comando mecanismo mecânico, né? Então aqui é muito isso, simbologia no DIN aqui, ó. Ou no EIC, né? EIC é os disjuntores motores. Só um segundo. eu acho que travou.
Só um segundo, Maurício. Falhou a voz aqui. Acho que eu falei demais já. A voz. Deixa eu voltar. Só um segundo de novo. Toma água. Fui tomar uma água aqui, senão tem que dar aula por mímica aqui. Abrir o vídeo. Tem que abrir o vídeo aqui e ficar representando para vocês aqui, né? Fazendo mímica, não vai ter jeito. Ainda mais para explicar um assunto tão técnico, né? Então aqui tem abridor por comando por pressão, né? Comando por temperatura. Então tem várias simbologias, tomada e plug, fusível, seccionador, né? Os seccionadores que a gente tem, fusível tripolar. Só um segundo de novo que tá acabando aqui. Aí voltei. Lâmpada, né? Barra de conexão, seccionador tripolar, nosso disjuntor tripolar, seccionador tripolar sobrecarga, disjuntor. Lembrando que a gente tem outros tipos de seccionadores, né? Mas pode ver que o símbolo do disjuntor aqui também é bem parecido. É lógico que aqui no DIN, no ANSI já muda um pouco. Seccionador disjuntor, contator, né? Nossa contatora. E o disjuntor, aqui por último, é tripolar com relé térmico e magnético. Isso aqui a gente lá no nosso cá de cima a gente viu também. Então para nós elaborarmos um bom projeto, né? E o que é importante para quem vai fazer a montagem, né? Fazer a leitura. Então, no projeto arquitetônico, é necessário ter em mãos para esclarecer algumas dúvidas durante a execução do projeto. O arquitetônico completo, contendo plantas baixas, plantas de situação, vistas e cortes do prédio. Essas plantas devem ter a possibilidade de se identificar as áreas industriais, depósitos, áreas administrativas, todas as dependências que compõem a planta industrial. Nosso projeto industrial, né? Deve indicar de forma bem clara o local em que deverão ser instalados todos os equipamentos pertencentes à empresa e onde deverá ser o ponto de alimentação elétrica para tais equipamentos. Então é muito importante isso que eu estava dizendo para vocês. Você vai lá e executa a montagem, né? Vou montar o meu sistema aqui, vou fazer a alimentação. Aí na hora de implementar, o nosso amigo decide mudar a posição. Imagina para você ficar usando emendas, né? Você emendar um cabo desse é na emenda, você vai usar como fala, caraca, me fugiu o nome, para fazer união, né, de cabos. Um tipo de terminal especial. Então isso aí custa caro, você tem um ponto ali com terminal que vai diminuir a confiabilidade do seu sistema. Então por isso que o projeto é imprescindível. O projeto estrutural, né, deve conter todas as indicações das posições em que se encontram colunas, vigas, fundações, dutos e tudo mais que for referente à estrutura que poderá ter alguma influência na elaboração do projeto elétrico. Um exemplo, você tem lá um espacinho, um quadradinho, né? E não está exemplificado, não está legal o seu arquitetônico, você coloca que o seu eletroduto está passando por cima ou está passando na parede. E aí você vai ver, é uma cabine de um elevador. Na sua indústria você tem elevador e você colocou no projeto que passava por ali. Do lado, todos os lados tem pé direito muito elevado. Então você não conseguiu ver, você colocou passando por ali e não pode passar, né? Então você já tem que tomar um outro cuidado. Isso aí é um dos pontos. Tem viga. Quando tem viga, você não pode furar viga, né? Como eu falo na pessoal da civil, né? Do estrutural, eles falam, né? Viga, pilar a gente não fura, né? O máximo que você faz ali é se você quiser pendurar um quadro, né? Algo assim, mais leve, aí você coloca uma bucha, né? No máximo. E outra, né? Para você pegar e furar uma viga, uma furadeira normal, esquece, né? Você tem que pegar um martelete. Isso aí muitas vezes pode chegar até na armadura dessa viga, né? E danificando a armadura, perde a resistência. Então, é muito importante a gente ter essa parte estrutural para não danificar alguma viga, um pilar, né? Algo assim que seja fundamental para a sustentação do nosso prédio.
Tem que ter o fluxo de produção, né? Deverão ser levantadas junto ao responsável pela produção as informações referentes ao funcionamento das máquinas, simultaneidade de motores e outras informações que se julgam necessárias para definir a demanda de carga prevista, né? Então, se você está partindo muitos motores ao mesmo tempo, pode ser que a demanda que você tenha contratado da concessionária não seja suficiente por aquele curto período de tempo, né? E aí, ligou todo mundo junto, você vai derrubar, né, a sua unidade. Então, tem que ver esse fluxo, tem que procurar da melhor forma, né? Muitas vezes instalar temporizadores também, para garantir que não partam juntos. A gente tem que ver as cargas a serem instaladas, né? Você vai pegar lá no manual do fabricante, né? Para ver qual é a carga de cada equipamento, né? Potência, corrente de partida, fator de potência e dimensionar, né? Qual que é a carga total necessária. E com isso, com a carga, você dimensiona também os condutores, os quadros e tudo mais. Os planos de expansão, né? Essa informação é de grande importância, pois conhecendo o plano de expansão futuro da empresa, tem a possibilidade de elaborar um projeto que atenda essa expansão. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui na minha unidade, né? Na minha planta. Aí eu já faço um quadro que está extremamente cheio, né? Aí chega amanhã, eu preciso colocar uma máquina a mais, igual lá no caso do Maurício, ele tem os fornos, né? Aí ele vai comprar um forno novo, chega no quadro dele, não tem espaço para montar. Ele vai ter que fazer todo um quadro novo, né? E para fazer um quadro é bastante, além de demorar, tem um custo. Muitas vezes ali ele aumentando, prevendo uma expansão, ficaria muito mais barato deixar esse espaço livre. Então isso aí também é um cuidado que a gente tem. Hoje nas casas, se você procurar, provavelmente aí no seu vai ter um espaço com um disjuntor livre ou um disjuntor reserva aí. Que é justamente esse cuidado. E a nossa composição, né, desses projetos. Prumada elétrica, planta baixa com esquema elétrico, o diagrama unifilar, multifilar, detalhes, né, de caixas de passagem, que é o posicionamento delas, o tamanho, porque vai ser muito importante posteriormente, né, para você fazer alguma manutenção. Detalhes do ramal de ligação, né, da energia elétrica, detalhes do ramal de entrada, né, da nossa concessionária, como que você vai fazê-lo. Detalhes dos acionamentos de máquinas elétricas, pneumáticas e hidráulicas, né, os tipos de acionamento, além do tipo para você pegar a demanda, né, as correntes de partida. Os esquemas de ligação entre quadro geral de medidores e barramentos de ecopotencialização e detalhes sobre o quadro geral de medidores. Certo, senhores, o nosso planejamento, né, para a web de hoje até aqui. Perguntar aí se ficou alguma dúvida, algum feedback aí, alguma experiência, podem ficar à vontade, a palavra está com vocês. Sossegado. José? Sim, José? Eu quero aproveitar o momento e dizer para vocês, Maurício, Thelmar, e o professor também, Sim. eu estou fechando a matrícula, eu vou parar o curso por um tempo. Mas por que, José? Faz isso não, ué. Eu tenho uns problemas para resolver. Eu tenho uma parte que eu faço de trabalho administrativo, e esse trabalho está ficando bem intrincado, você está entendendo? Sei lá, está ficando difícil. E eu vou parar porque eu não tenho tempo para o estudo. Eu não estou com muita disposição para o estudo. Eu vou parar o curso por um tempo e talvez eu retome no futuro. Mas, por enquanto, eu vou parar. Eu entendo, eu não vou falar para você que eu não fico feliz com a notícia dessa não, mas a gente entende, né, que cada um tem um tempo, um momento, e o que eu deixo para você é o seguinte, José. Por mim, eu não queria, né, quando vocês vêm aqui, a gente troca ideia, vai engrandecendo conhecimento, é sempre bom, né, ainda mais quem tá aqui, igual você, igual o Maurício, o Cleomar, que sempre estão aqui, esses eu não quero perder de jeito nenhum, né, porque senão vai ficando mais, até o meu trabalho fica mais chato. Mas, assim, a gente entende, né? Eu acho que cada um tem. Não dá pra gente saber da vida de todo mundo, mas que eu deixo é o seguinte: as portas estão abertas, entendeu? Nesse momento, você paralisa, né? Eu não sei de certinho o que está acontecendo contigo, mas você é um cara sábio para tomar essa decisão, José. Vou até abrir a minha aqui. Você abriu a sua, eu vou abrir a minha. Você é um cara sábio para tomar essa decisão.
mas as portas ficam abertas, entendeu? Pode ser que nesse momento você precisou, né, dessa atitude, mas essa vai ter turma, tem turma depois de vocês que começou, tá lá em fundamentos. Então pode ser que, virou o ano, mudou a vida, José ficou milionário, quer terminar o curso de eletromecânica. Volta, tá? Volta porque às vezes abre um tempinho aí, você vem numa pegada diferente. Eu quero deixar a porta aberta aí para você, tá bom? Se tivesse uma coisa que eu pudesse te ajudar, né? Não. Mas eu entendi seu caso. Eu tenho algumas lutas para travar, Sim. principalmente com algum vício, tipo cigarro. Eu tenho umas lutas, tenho umas coisas para me cuidar da própria vida mesmo, do meu dia a dia. E eu vou me envolver muito. E o estudo, o curso, está começando a pegar, está começando a exigir um pouco mais de mim. E eu não estou com essa disposição no momento. Eu vou parar, eu estou avisando porque se um dia eu cruzar com vocês, eu gostaria de cumprimentá-los. Ok, com certeza. Ué, Com toda a honra. Se seu você me contato, reconhecer, vou até tirar a máscara aí para ficar marcado o rosto, né? A lata não é mais bonita, não, mas... Amigos, eu tenho seu contato agora, a gente não vai se perder, não, ué. Mas eu vou sair do grupo e vou adicionar o seu contato, Maurício. Vou adicionar o contato de vocês, cada um particularmente. vou deixar o meu aqui no chat, ó. Perfeito, professor. Eu vou dar um tempo, depois eu retorno. Com certeza, ó. Não é um adeus, não. Até logo, tá? Talvez eu vou ser seu tutor em outra turma. Mas Isso. eu espero ser de volta aqui, cara. E sucesso, né, José? Com certeza é sucesso, né? Não é uma coisa muito simples você abrir aqui, ainda mais com a gente. É lógico que a gente tem uma convivência semanal. Legal a sua coragem, né, de vir aqui e realmente conversar conosco, né, trazer essa questão. Eu acho que eu vou até parar de gravar, pessoal. Não tem dúvida, né? Vou parar de gravar para a gente ficar mais à vontade aqui. Vamos lá. Só um segundo.